Então, nessa aula eu queria te mostrar um pouquinho sobre a questão da extração de conteúdo usando isso aqui como exemplo. Ó. A gente falou bastante sobre mapas mentais, mas eu quero que você entenda que nem só de mapas mentais a gente vive, certo? Aqui eu vou te mostrar alguma concepção sobre extração de conteúdo. A extração é o quê? É você se apropriar daquilo que você está estudando, é você se apropriar daquilo que você está aprendendo. E é importante você entender que quando a gente fala de extração, a gente tem que ter o quê? Algum local para colocar tudo que você andou estudando. E por isso é muito importante que você tenha cuidado com essa ferramenta, o caderno, certo? É muito importante que o seu caderno seja um bom depósito de registros. Eu costumo ver alunos e bons alunos com essa diferença. O bom aluno, o bom estudante, aquela pessoa que tem estratégias de estudo, que gerencia bem a aprendizagem, ela tem o seu caderno muito bem organizado. Então, o que é o caderno? É o local onde você vai registrar o que você andou estudando. E eu queria que você visse que quando a gente fala de extração, a gente não fala só de mapa mental. Mas antes de começar a falar de qualquer coisa, eu queria te mostrar o seguinte. Quando a gente fala de caderno, eu sempre recomendo para os meus alunos isso aqui, ó, cadernos de folha branca, certo? Se você puder, tente adquirir cadernos que tenham papel branco sem pauta, porque eles geralmente são mais eficientes. Você sempre vai ter o quê? Uma liberdade maior de escrita. Sempre que possível, então, prefira cadernos assim, sem pauta, para que você tenha maior flexibilidade de anotações, porque existem as anotações que a gente vai chamar de lineares e não lineares. Aqui no meu caderno, por exemplo, eu queria te mostrar algumas. Dentre as anotações que a gente tem, que a gente vai chamar de anotações lineares, são aquelas que você poderia fazer num caderno com pauta. São aquelas que seguem uma certa linearidade. Isso aqui que você está vendo, por exemplo, é o que a gente vai chamar de resumo RPC. Ou seja, é um resuminho onde basicamente eu tenho tópicos daquilo que eu andei estudando com uma rápida explicação, certo? Então, o que é o RPC? É basicamente você fazer aquele resumo tradicional, colocando alguma explicação sobre cada termo que você escreveu. Ou seja, é um resumo por tópicos, certo? É um resumo por palavras-chave. Por isso, o RPC, resumo por palavra-chave. Então, você vai colocar a palavra-chave e vai rapidamente descrever o que você está vendo. Outro tipo de resumo linear é esse aqui. Por exemplo, eu li um artigo sobre a importância do ensino de ciências na percepção de alunos de escolas da rede pública municipal, certo? Isso aqui, então, foi um artigo que eu li, que eu estudei. O que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei um resumo que a gente vai chamar de resumo por síntese, ou seja, eu peguei toda a informação que tem nesse texto e sintetizei pedaço por pedaço dentro daquilo que era mais significativo. Então, existe o resumo por palavra-chave, o RPC, em que você vai pegar palavras-chave, termos importantes e vai escrever e listar. Ele é basicamente uma lista de conceitos. Esse aqui não. Esse aqui é um resumo por síntese, que é aquele resumo tradicional que as pessoas geralmente fazem na escola, que basicamente faz o quê? Ele sintetiza, ele reduz a fonte. Então, se eu pegar esse artigo, por exemplo, digamos que ele tenha 15 páginas. Eu vou tentar resumir o máximo dele em 1, 2 ou 3 páginas, ou seja, ele vai ser uma transcrição menor do texto original. Uma outra forma de resumo linear que você também pode utilizar é essa aqui. Você pode fazer uso de tabelas, certo? As tabelas vão criar, na verdade, quadros em que você vai ter uma organização de hierarquia e você vai poder colocar tudo ali dentro. Então, aqui, por exemplo, se eu vou estudar as teorias comparadas de Lamarck e Darwin, eu organizo aqui uma tabela onde eu vou falar dos fundamentos da evolução para Lamarck e dos fundamentos da evolução para Darwin, e depois os mecanismos de evolução para Lamarck, e daqui os mecanismos de evolução para Darwin, certo? É também uma forma de organizar. Tabelas e quadros servem muito bem também para fazer resumos esquemáticos e organizados. Como você já deve ter percebido, eu prefiro geralmente anotações não lineares, então vamos retomar algumas aqui e aprender umas novas. Aqui você já viu, certo? É um mapa mental. O mapa mental, como a gente já viu, ele é uma anotação não linear, organizada dentro da premissa lá da arquitetura cognitiva, onde você tem um grande esquema organizado em ideias e quebrado em pequenas informações. Então, é uma coisa grande, feito de coisas pequenas. O papel disso aqui qual é? É organizar a informação e não necessariamente explicar. Agora, olha só.
existe um desdobramento do mapa. Aqui nessa estrutura toda, eu tenho um monte de informações sobre célula animal. E de repente, quando eu estou estudando, eu percebo que essa coisinha que aparece aqui, só esse detalhe, a mitocôndria, que representa uma organela citoplasmática da célula eucarionte animal, eu percebo que essa mitocôndria, de repente, ela é mais importante, ela é muito complexa. Aqui, vale a pena, por exemplo, eu fazer o quê? Uma ficha mental. Então, o que é uma ficha mental? A ficha, por exemplo, aqui que eu tenho, é o quê? É uma espécie de resumo esquemático, em forma de mapa, em forma de tópico, em forma de desenho, daquilo que é importante do mapa mental. Então, como a mitocôndria é um elemento importante do meu mapa, eu resolvi fazer uma ficha mental para ela. O que é uma ficha? É uma espécie de mapa mental, só que mais gráfico, mais desenhado, onde você pode colocar um pouquinho de texto, você pode, na verdade, botar de tudo um pouco. É uma espécie de mini resumo, micro resumo, mais esquemático, certo? Então, a ficha mental, ela tem uma versão mais gráfica do que seria o mapa mental. Um outro modelo de organização de anotações que eu gosto também, que vale para várias matérias e que é bem fácil de fazer, é um desdobramento também do mapa. É o que a gente vai chamar de fluxograma. O fluxo, o que ele é? Ele mostra para a gente um acontecimento sequenciado, onde você tem, geralmente, uma sequência de eventos para serem seguidos. Isso aqui você vê em muitas áreas, em muitas disciplinas, as pessoas usam fluxogramas também mais lineares para falar de organização estrutural de poderes, para falar de uma série de outros temas, certo? Mas aqui a gente vai usar para uma forma mais abrangente. O fluxograma o que é? É uma forma de anotação onde você tem um fluxo de informações que são cadenciadas e seguem uma sequência. Esse aqui, por exemplo, é um fluxograma sobre malária. Ele começa aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tanto faz. O importante é que essa informação leva para essa, e depois para essa, e assim por diante. E aí repara o seguinte, dentro desse fluxograma, eu também fiz aqui algumas anotações e detalhes em forma de mapa mental. Então, você pode, na verdade, misturar as coisas. Aqui eu coloquei tópicos, aqui fluxo, aqui resuminhos, enfim, tem de tudo nisso aqui, certo? Repare que as suas anotações, elas não precisam ficar limitadas a apenas um modelo. Você pode misturar tudo. Esse aqui também é um modelo bem interessante, a gente vai chamar isso aqui de grafismo. É quando você, na verdade, faz uma anotação onde o peso maior da anotação é algum esquema desenhado. Então, aqui, por exemplo, eu quis falar sobre a integração sistêmica de todos os sistemas do ser humano, por exemplo. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um desenho que representa um ser humano de forma esquemática e aí, claro, agreguei algumas informações para melhorar o meu desenho. Mas, basicamente, o grafismo o que é? É você desenhar aquilo que você está estudando. Através de desenhos, você consegue aprender muito também, porque você já ouviu falar, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Seguindo essa linha do grafismo, aqui eu tenho um exemplo do que a gente vai chamar de esquema livre. O que é o esquema livre? É quando você mistura tudo, né? O importante é você organizar a informação. Então, por exemplo, para falar do sistema cardiovascular, eu comecei desenhando. Então, aqui eu fiz grafismo para relacionar pulmão, tecidos e coração. Daqui eu puxei algumas informações que me levam a outro desenho e me levam a outro desenho. Repara que aqui eu tenho algumas informações organizadas como se fosse quase um mapa mental, mas nem chega a ser. E basicamente eu tenho textos que vão explicar o que o meu desenho mostra. Então o grafismo, na forma de esquema livre, junto de informações textuais, também funciona muito bem. E para fechar, a gente vai ter aqui um mapa que a gente vai organizar, na verdade, em forma de linha do tempo. Repara, isso aqui é muito interessante para você estudar história, geografia, acontecimentos sequenciados, de forma cronológica. Então, por exemplo, para falar do tema origem da vida, dentro de um contexto histórico, eu tracei uma linha e essa linha tem toda uma sequência de acontecimentos. Então, para cada momento, para cada acontecimento, eu desenvolvi aqui algum texto, criei alguma coisa, mas dentro de uma linha cronológica. Então, aqui, rapidamente passando o olho, eu consigo perceber a sequência de eventos e o que foi marcante em cada evento. Essa linha do tempo, só para você ter uma noção, ela também vai servir para situações não históricas ou não cronológicas, mas que tenham também uma sequência lógica. Então, por exemplo, quando a gente fala de mitose,
Lá nas aulas de biologia, a gente fala de um processo que acontece seguindo etapas. Então, você tem uma etapa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e assim por diante. Você pode representar essas etapas também na forma de uma linha do tempo. Então, o que eu fiz aqui? Uma linha do tempo com grafismo e anotações de modo geral, formando esquema livre. Então, aqui eu misturei também uma série de metodologias. Bom, e o que eu quero te mostrar com isso é que quando a gente fala de extração de conteúdo e anotações, o seu caderno se torna uma ferramenta muito preciosa, especialmente quando você sabe fazer boas anotações. Aqui vale reforçar que boas anotações não seguem regras. É importante que ela sirva para você, é importante que você entenda o que você anotou. Então você tem aqui uma infinidade de metodologias para fazer suas anotações. O ideal é que você faça o quê? Que você misture e que você experimente, mas que, acima de tudo, que você escreva, que você faça, certo? Toda e qualquer metodologia de estudos que vai afetar a sua aprendizagem, todas elas partem de um mesmo princípio. Você vai aprender fazendo.